Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco. Estamos chegando na nossa aula de número 7, a sétima aula de um total de 24 aulas que nós teremos nessa preparação para a segunda fase, não é? Bom, como a gente sempre diz e repete, né, a gente já está avançando no curso. E você não tem apenas essas aulas regulares, hein? É claro que com as aulas regulares você teria plena condição já de se preparar para a OAB. As nossas aulas foram programadas para a gente cumprir todo o currículo e você se preparar para fazer as peças e também as questões. Mas nós temos um material adicional bastante intenso, né? Nós temos todas as aulas de penal e processo penal que nós gravamos para a primeira fase, que são disponibilizadas para a segunda, e as matérias que caem na primeira fase se repetem na segunda e vice-versa. Então é muito importante assistir essas aulas para você se robustecer um pouco mais de penal e processo penal. Nós fizemos uma sequência de aulas também sobre questões, especificamente sobre questões. São 64 testes que já caíram na OAB, cobrindo 16 exames, né? 16 exames, bem emblemático isso, né? Bastante exame que já caiu, em que a gente explica o porquê das coisas, o porquê do gabarito, como responder, como deixar de responder. Isso vale muito a pena. Aliás, nós temos pedido para vocês fazerem primeiro, antes de assistir essas aulas de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para que vocês façam as questões que estão na sua apostila, né? E depois assistam a aula. Mesma coisa a gente fala sobre as peças, né? Primeiro faz e depois assiste a nossa correção aqui, que nós passamos aqui para vocês. E ainda a oficina de processo penal, em que nós fizemos algumas aulas construindo peças, né? Então são aulas de construção de peças, o que é bastante interessante também, bastante importante para você se preparar. Além de tudo isso, temos um conteúdo especial, diferenciado lá no Aulas Planejadas, né? Então você não tem desculpa. Estudar, você pode, há muitas possibilidades para você estudar, você precisa se organizar, né? Então esse é o alerta. Estamos chegando à sétima aula, você precisa se organizar, ver um pouco de cada coisa, né? Ir construindo com calma. Temos ainda bastante tempo pela frente, mas você precisa ir construindo a sua aprovação, passo a passo, hein? Fiquem ligados nisso, mas não deixa o tempo passar não se acomoda. Não, eu estou com muito trabalho agora, mas na semana que vem eu consigo voltar a estudar. Não fica um dia sem estudar, hein? Nem um dia. Pode ser que um dia ou outro, diante de várias dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia, pode ser que um dia ou outro você tenha um tempo bastante reduzido, mas todo mundo tem 15 minutos, todo mundo tem meia hora, nem que seja para tirar do sono, para poder ler alguma matéria, para poder ver algum vídeo. Então não deixem de estudar, ok? Nenhum dia. E os dias que vocês tiverem mais tempo, aproveitem. Não se premie, não. Ainda não é hora de se premiar. Depois que passar na OAB, aí você se premia. Agora não. Agora não pode perder tempo. Se você tiver um dia longo aí, em que você conseguiu se organizar para estudar, estude mesmo. Dá para estudar 10 horas? Estude 10 horas. Porque haverá dias que você não vai conseguir estudar muito. Então um dia vai compensar o outro. Ok? Muito bem, vamos dar início, como a gente sempre diz, né? A primeira parte a gente vai falar de questões doutrinárias, né? É um tema bastante interessante hoje de processo penal, e depois nós vamos resolver um exercício aí que já ficou desde a outra aula, para que vocês fizessem o raio-x e o esqueleto. Vamos dar uma olhada. Então estamos aqui na nossa sétima aula, né? Nossa sétima aula, e nós vamos tratar dos recursos. Vamos falar dos recursos. Recursos no processo penal, né?
E desse tema recursos, eu queria lembrar para os senhores, né, eu vou dar um panorama geral aí sobre os recursos, mas eu queria lembrar para os senhores que existe uma parte geral dos recursos. Existem assuntos que são tratados de forma geral, que servem para todos os recursos em espécie, né? Se vocês pegarem o Código de Processo Penal, vocês vão ver lá o título destinado aos recursos a partir do artigo 574. 574, a gente tem os recursos, o título destinado aos recursos. O primeiro capítulo seria a parte geral dos recursos, que vai exatamente do artigo 574 até o 580. Depois, no capítulo 2, nós vamos tratar já dos recursos em espécie, começando com o rese no artigo 581, depois apelação no artigo 593 e assim por diante, né? Esses são os temas que vão se colocando. Primeiro a parte geral e depois a parte especial dos recursos, que tratam ali dos recursos em espécie, né? Muito bem. Primeiramente, por que recurso? Por que recurso? Porque as decisões de primeira instância, elas têm que poder ser revistas, né? O juiz, ele pode ser falho, o juiz pode errar, e é um direito, né, de quem está sendo processado ter a decisão de um juiz de primeira instância revista. Evidentemente que não são todas as decisões, né, porque isso faria com que o processo ficasse totalmente travado, né? Qualquer manifestação que o juiz desse, você recorria, e aí ia realmente travar todo o processo, né? Então, as decisões importantes, decisões, despachos e sentenças, né, que têm um peso, elas podem ser revistas por um órgão superior, né? E a forma de fazer com que uma determinada decisão seja revista é o recurso, ok? Aí surge a ideia do duplo grau de jurisdição. Então, o que seria o duplo grau de jurisdição? A possibilidade de ter uma decisão de primeira instância sendo revista por uma instância superior, por pessoas mais experientes, né? Por juízes mais experimentados e, com isso, podendo ter uma outra visão acerca do mesmo tema, né? Esse é o duplo grau de jurisdição, que é um princípio de processo penal, mas não é um princípio absoluto. Isso a gente tem que pôr em mente, né? O duplo grau de jurisdição não é absoluto. Há pessoas que são julgadas por prerrogativa da sua função, né? O chamado foro privilegiado. Então, algumas pessoas são julgadas nos tribunais. Há pessoas que são julgadas no STF, ok? Então, essas pessoas que são julgadas nos tribunais, elas não têm duplo grau de jurisdição, não há essa regra, né? Quando nós tivemos o primeiro processo do mensalão, o primeiro grande processo criminal que correu no STF, né? Muitas pessoas ficaram indignadas com o julgamento no STF. Até lembro aos senhores que quem tem prerrogativa da função atrai quem não tem. Então, aqueles que têm algum tipo de conexão, continência com aqueles que têm prerrogativa da função também são julgados por foros especializados. Então, no processo do mensalão, não tinha só deputado envolvido lá, né? Tinham outras pessoas que eram pessoas que não detinham nenhum cargo público, mas foram julgados também pelo STF em razão da continência, do concurso de pessoas, que faz com que todos devam ser julgados no mesmo local. E essas pessoas reclamaram: poxa, eu não quero ser julgado aqui. Porque, veja, olha só o pensamento à época. Eu quero ser julgado em primeira instância, porque se eu for julgado em primeira instância, eu posso recorrer para a segunda instância, depois eu posso, dependendo da matéria, ir para o STJ, ir para o STF, mas
se eu for julgado direto no STF, eu não tenho para onde ir. Alguns até diziam que iam para o Tribunal Penal Internacional, que era uma grande balela, né? Não se vai para o Tribunal Penal Internacional, não tem nenhuma sequência, nenhuma jurisdição acima do STF. Há outros assuntos, crimes contra a humanidade, que não são julgados pela justiça brasileira, ou que a justiça brasileira negligencia, né? De fato, realmente, quem é julgado pelo STF não tem duplo grau de jurisdição, mas isso não tem nada de errado, até porque o duplo grau de jurisdição não é absoluto. Por isso, o STF lançou, inclusive, uma súmula 704, súmula 704 do STF, trata exatamente sobre isso, né? Que o duplo grau de jurisdição não é absoluto, e quem é julgado pelo STF mantém, né, ali a sua ampla defesa, o devido processo legal e tudo mais. Porque, afinal de contas, ser julgado pelos juízes mais experientes do Brasil, pela cúpula da justiça brasileira, você pode até discordar, né, da capacidade de alguns ministros, você tem todo esse direito, mas devemos convir que a cúpula da justiça está lá no STF. E ser julgado por alguém mais experiente, mais preparado, é muito mais conveniente do que ser julgado por outras pessoas que não são tão preparadas assim, né? Então não tem nada de errado, hein? A prerrogativa da função de julgar no tribunal, mesmo não tendo duplo grau de jurisdição. Mas, a grosso modo, a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas processadas e julgadas são julgadas em primeira instância, podendo ter realmente esse duplo grau de jurisdição e utilizar de recursos, né, para que possam ascender ali a uma nova ótica, uma nova visão sobre determinados assuntos, né? Tudo bem? Certinho? Legal. Então, aí nós temos o recurso para exercer esse duplo grau de jurisdição. E como eu estava dizendo para vocês, na parte geral dos recursos, tem uma parte geral dos recursos, tem alguns assuntos genéricos que servem para todos os recursos, que são importantíssimos, caem na prova, caem nas questões, caem também nas peças, tem que ficar atento, que são os efeitos dos recursos. Quando a gente entra com recurso, a gente tem que ver qual efeito que eventualmente ele tenha, e os chamados pressupostos recursais, né? E a gente precisa analisar um pouquinho mais detalhadamente esses dois assuntos genéricos. Dá uma olhada. Então, sobre a parte geral dos recursos, né, nós temos aquilo que se chama de pressupostos recursais e também os efeitos. Pressupostos recursais e efeitos, né? Sobre os pressupostos recursais, podemos dizer que os pressupostos recursais são objetivos e também subjetivos, objetivos e subjetivos, né? E vamos analisá-los todos, quais são os pressupostos objetivos e também quais seriam os chamados pressupostos subjetivos. Sobre os pressupostos, né, são características que um recurso deve ter para que ele seja conhecido, analisado. Às vezes você pega uma decisão, um acordo, que diz assim: não conhecemos do recurso. Não conhecemos do recurso significa que nem analisado foi. Faltou pressuposto recursal. Não tinha presente um pressuposto recursal e por isso sequer foi analisado. O mérito do recurso não foi analisado. Ok? Então esses são os chamados pressupostos recursais. Quem é que faz análise dos pressupostos recursais? Então nós devemos lembrar que todo recurso, sem exceção, ele é, em processo penal, ele é interposto na instância que deu a decisão. Todo recurso em processo penal, ele é interposto na instância que deu a decisão, né? Assim sendo, imagine que o réu foi condenado, tá certo?
Se o réu foi condenado por um juiz de primeira instância, nós podemos não concordar com essa decisão do juiz de primeira instância e interpor uma apelação, correto? Agora, onde que nós vamos interpor? Para o próprio juiz que condenou, porque toda decisão no processo penal deve ser interposto na instância que deu a decisão, ok? Então, quem deu a decisão foi o juiz, então eu vou apelar para o juiz. Eu vou dizer, olha, excelência, dessa decisão, não se conformando, vem interpor a apelação. Essa é a regra, ok? E quem é que vai fazer a primeira análise, então, de pressupostos recursais? É o próprio juiz recorrido, chamado de juízo aquó. Juízo aquó é o juízo recorrido. Então, se eu interpus apelação para o juiz, é o juiz que vai analisar se estão presentes os pressupostos. E muitas vezes o juiz dá um despacho, aliás, um despacho bastante singelo, muito simples, dizendo assim: recebo o recurso. Se o juiz der um despacho assim, recebo o recurso, mandando processar o recurso, nas entrelinhas, ele está dizendo que estão presentes os pressupostos recursais. É como se ele dissesse, analisei e verifiquei que todos os pressupostos recursais estão presentes, portanto, recebo o recurso, determino o processamento do recurso, né? Apresente as razões, depois a outra parte apresente as contrarrazões, ele vai aglutinar ali todas as regras do recurso, e então aquilo subirá para o tribunal, ok? Se ele não conhecer do recurso, se ele não receber, não é porque os pressupostos, algum pressuposto não está presente, correto? Muito bem, essa é a primeira análise de pressupostos recursais, mas ainda há uma segunda. Se o juízo aquó, que é o juízo recorrido, faz análise de pressupostos recursais, o juízo adquem, ou seja, o juízo para quem nós estamos recorrendo, a superior instância, também faz a análise. Então, muitas vezes o juiz recebe o recurso, manda processar, o recurso sobe à superior instância e o tribunal não conhece do recurso. Aí vem um acórdão exatamente nesse sentido, né? Não conhecemos do recurso. Então, se o tribunal disser que não conhece do recurso, é que o tribunal está dizendo que está faltando algum pressuposto recursal. Ah, mas o juiz disse que eles estavam presentes. São duas análises. Não precisa, só porque o juiz já recebeu, então tem que seguir até o final, não. Nada impede que o juízo adquem possa também fazer essa análise novamente e indicar que, discordar do juiz e entender que algum pressuposto não estava presente, não conhecendo do recurso. Compreendido? Então, esses são os pressupostos, né, a forma de avaliação dos pressupostos recursais. Como eu disse a vocês, os pressupostos recursais são de duas categorias. Nós temos os pressupostos recursais objetivos e também os pressupostos recursais subjetivos. Objetivos e subjetivos, né? E vamos analisar primeiramente os pressupostos recursais objetivos. Dá uma olhada. Então, os pressupostos recursais objetivos, quais são eles? Primeiramente, cabimento, né? Então, para que um recurso seja analisado, tem que ser cabível o recurso, né? Cabível. Há decisões que não cabem recurso. A grande maioria, né? Não há dúvida disso. A grande maioria dos recursos a grande maioria das decisões cabem recursos, né? O processo penal é muito mais linear que o processo civil. A rigor, qualquer despacho, decisão, sentença,
cabe recurso. Mas há casos em que não há previsão, não é? Por exemplo, decisão que arquiva inquérito policial. Decisão que arquiva inquérito policial não cabe recurso, embora o inquérito, uma vez arquivado, poderá ser desarquivado com novas provas. Né? Poderá ser desarquivado com novas provas, desde que não tenha ocorrido a prescrição. Mas recurso não cabe. Decisão do juiz que recebe a denúncia ou queixa. Se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, cabe recurso, sim, né? Cabe rese em regra geral, né? Recurso em sentido estrito. Menos no GCRIM, que não cabe recurso em sentido estrito, seria apelação. Mas da decisão que recebe a denúncia ou queixa, não cabe recurso. Não cabe. Então, quando você vai entrar com recurso, você precisa analisar se cabe recurso, se é cabível, se é possível impugnar aquela decisão. Nem sempre as decisões são impugnáveis. Ok? Próximo pressuposto objetivo, dá uma olhada. O próximo pressuposto objetivo é a adequação. Adequação. Não basta que eu entre com o recurso cabível, não basta que seja cabível o recurso, eu preciso entrar com o recurso certo, com o recurso adequado, com o recurso que tenha capacidade de fazer com que a decisão impugnada seja reavaliada, não é? O processo penal também, nesse sentido, é muito claro. De cada espécie de decisão, cabe uma espécie de recurso. Se você ficar na dúvida, a prova é com consulta, né, pessoal? Então, você tem uma decisão, você não sabe qual recurso, você vai ver recurso por recurso. E aí você vai eliminar as possibilidades. Vai lá no RESE, deixa eu ver se está no rol aqui, se cabe recurso em sentido estrito. Não, não cabe. Vou para o seguinte, apelação. Aí vou seguindo, né? Recurso a recurso para saber qual é o cabível. Na prova da OAB, na primeira fase, a gente sempre ensina que há uma exceção aqui, que é a chamada fungibilidade dos recursos. Né? Por que para a primeira fase? Porque, já explico isso, mas aceita-se, inclusive na prática, que você entre com recurso inadequado. Né? Vamos imaginar que cabe uma apelação, ao invés da apelação você entrou com recurso em sentido estrito ou vice-versa. Isso é aceito, porque há um princípio chamado fungibilidade dos recursos. Pelo princípio da fungibilidade dos recursos, o recurso que é inadequado será aceito como se fosse o adequado, desde que não haja má-fé. E a má-fé seria presumida se você perdeu o prazo do recurso certo e acabou entrando com recurso com prazo maior. Aí a má-fé é presumida, ainda que você realmente tenha boa-fé, que realmente tenha errado, presume-se a má-fé. Isso na vida prática e na primeira fase. Na segunda, esquece. Antigamente, quem entrava com a peça errada, a peça não prevista, tinha plenas condições de passar na prova, até porque entrar com a peça certa era apenas um item, né? Um dos pontos que deveriam ser analisados. Geralmente, quem erra uma peça, erra muitas coisas em cascata. Pode errar competência, alguns argumentos, pedidos e tudo mais. Né? Mas eu, nesses mais de 20 anos que estamos em atuação aí, preparando alunos para a prova da OAB, vi muitas e muitas vezes pessoas entrarem com as peças erradas, as peças inadequadas e serem aprovados. Mas isso não tem sido a tônica nos últimos anos. O entendimento atual da OAB é que se você errou a peça, você dançou. Ponto.
E há casos, inclusive, de errar o nome da peça. Só de errar o nome da peça já seria o suficiente para você realmente ser eliminado, né? Lembro aos senhores de um aluno, um grande aluno, um ótimo aluno, né? Que posteriormente a esse fato passou na prova, já é advogado há um bom tempo, e quando caiu agravo em execução, ele sabia do agravo, conhecia muito bem, conhecia os artigos, conhecia tudo, sabia muito bem, estava muito bem preparado, mas por conta do nervosismo, da desatenção, de um pouco mais de, vamos dizer, experiência ou traquejo em outras áreas que não fosse a penal, ao invés de colocar agravo em execução, colocou embargos à execução. Um erro material, um erro de grafia. E foi o suficiente para a reprovação. Não aceitaram, argumentou muito bem, fez a peça muito bem, colocou ali a fundamentação adequada, mas o nome estava errado. Pronto, dançou. Então, nós vamos fazer todos os esforços para acertar a peça, né? Para que você, se for o caso, aqui na aula estamos falando dos recursos, né? Para que você entre com recurso adequado. Não tem que entrar com recurso adequado, porque senão você tem, assim, mínimas chances de passar, ok? Tudo bem? Vamos treinar, não esquenta a cabeça, você vai saber fazer a peça certa, né? Tenho certeza disso, com um pouco mais de atenção, você vai entrar com a peça que seja adequada, cumprindo esse pressuposto recursal. E se eventualmente, da mesma decisão, couber mais de um recurso, e cabe às vezes, por exemplo, de um mesmo acórdão, pode caber recurso especial para o STJ, extraordinário para o STF, do mesmo acórdão pode caber recurso especial ou embargos de declaração, da mesma decisão, de uma sentença, uma apelação, embargos de declaração, então a OAB seria obrigada a aceitar as duas peças. Se couber duas peças, ela seria obrigada a aceitar as duas peças, como isso já foi evidenciado, já caiu em provas passadas, né? Muito bem. O próximo pressuposto, que na prática é o mais aplicado, né, assim, o mais analisado, é esse aqui, ó, dá uma olhada. O pressuposto recursal objetivo, tempestividade. O que quer dizer isso, né? Tem que entrar com recurso tempestivo no prazo certo, não é? O recurso tem um prazo para entrar e nós temos que entrar no prazo certo. Aqui chamo a atenção dos senhores que muitas vezes a OAB diz para você interpor no último dia do prazo. Então, além de você saber o prazo do recurso, cada recurso tem um prazo, você teria que muitas vezes interpor no último dia do prazo. Isso também tem sido uma tônica, isso também tem sido avaliado na OAB, né? O recurso ele tem um prazo para ser interposto por conta da segurança jurídica. A partir do momento que há uma sentença, uma decisão, essa sentença, essa decisão precisa ganhar publicidade, as pessoas precisam saber que essa decisão existe e depois de saber dessa decisão tem que ter um prazo para poder impugnar, né? Mas não é para sempre, fica um prazo ali já previsto e aqueles que se sentirem incomodados recorram. Agora, se passou o prazo, não pode recorrer mais, se torna intempestivo, alcança o trânsito em julgado, né? Com o trânsito em julgado não se recorre mais, né? Essa seria uma ideia importante aí de tempestividade, né? Próximo pressuposto objetivo é esse aqui, ó, dá uma olhada. O próximo pressuposto objetivo é a regularidade procedimental. O que seria a regularidade procedimental?
Significa que cada recurso tem uma característica própria, detalhes próprios e que devem estar presentes no recurso, porque se não tiverem, o recurso não será aceito, né? Aqui no processo penal, os mais emblemáticos são o recurso especial extraordinário, que precisam de pré-questionamento. Então, o pré-questionamento é uma condição sine qua non para que o recurso seja analisado. E qual seria esse pressuposto? Seria a regularidade procedimental. Faz parte da regularidade procedimental desses recursos que eu mencionei, o pré-questionamento. Não tendo pré-questionamento, logo não temos a regularidade procedimental. Compreendido? Muito bem. Lembrando que o recurso extraordinário, né, além do pré-questionamento, tem que ter também a repercussão geral, né, que faria parte da regularidade procedimental. Okay? E outras características, né, que cada recurso vai ganhando ali a partir do momento que você deve entrar, tem que saber a estrutura, estruturar o seu recurso. E o último dos pressupostos objetivos é esse aqui, ó. O último pressuposto na verdade, é uma ausência, né? O último pressuposto é uma ausência. A ausência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recurso. Ausência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recurso. Ok? Que seria, o que é isso? Bom, eu só posso entrar com recurso se eu não estiver impedido de entrar com recurso, né? Tem que ter ausência de um fato impeditivo. Se eu, renunciei a um recurso, por exemplo, eu não posso entrar com recurso, estou impedido de entrar com recurso, né, porque houve uma renúncia ali. Então, se eu renunciei e depois eu recorri, não será aceito, né? Eu recorri, mas depois desisti do recurso. Quando eu desisto do recurso, isso extingue o meu direito de recurso, né? Vejam, imagine que eu entrei com uma apelação e essa apelação será julgada ali numa quarta-feira, né? O tribunal vai ter uma sessão, numa quarta-feira será julgado. Se na terça-feira eu entrar com uma petição desistindo do recurso, esquece, né? Entrei com a petição, desisti do recurso, o meu recurso na quarta não será conhecido. Não, mas o desembargador já estava até com o voto pronto. Ele vai rasgar o voto, porque o recurso não será analisado. Vale destacar que o Ministério Público não está obrigado a entrar com recurso. O MP não pode entrar com recurso, mas se o MP entrar com recurso, não pode desistir do recurso. Não pode desistir. Ok? Então o recurso tem que ir até o final, né? Antigamente, no processo penal, nós tínhamos um fato que extinguia o direito de recurso, que era a questão da deserção. O recurso poderia ficar deserto o recurso, né? Por que deserção? O que era deserção no processo penal? Que não existe mais, vamos deixar claro isso, não existe mais a deserção no processo penal. Seria o seguinte, o réu estava preso no momento do recurso, né? Então, no momento em que ele ia recorrer, ele estava preso. E o que ele fazia durante a tramitação do recurso? Ele fugia da cadeia. Então, quando o réu recorria preso e no meio da tramitação do recurso o réu fugia da cadeia, ele tornava o recurso deserto. Mas esse pressuposto deixou de existir, né? Aliás, essa regra de deserção deixou de existir, né? Hoje, se o réu fugir ou não fugir, dá na mesma e o recurso será, sim, analisado. Será analisado. É fato. Compreendido?
Legal? Então esses são os pressupostos objetivos. Vamos ver na tela de novo? Então os pressupostos objetivos são rigorosamente esses aqui, ó, o cabimento, a adequação, a tempestividade, a regularidade procedimental e também a ausência de um fato impeditivo ou extintivo ao direito de recurso, né? A ausência de um fato impeditivo ou extintivo ao direito de recurso. Compreendido? Legal? Muito bem. Esses são os pressupostos objetivos. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores para os subjetivos, os pressupostos recursais subjetivos, né? Porque há uma tendência maior de cair na prova, né? Já caiu mais do que os pressupostos objetivos. Na verdade, os pressupostos subjetivos são apenas dois. Vamos dar uma olhada. Os pressupostos subjetivos são a legitimidade e o interesse. Então, esses são os dois pressupostos subjetivos, a legitimidade e também o interesse. Apenas dois pressupostos, né? Mas que tem uma tendência de cair maior do que os pressupostos objetivos. Explico. Primeiro, a legitimidade. Quem é que tem legitimidade para recorrer, né? Quem é que pode recorrer? No processo penal, praticamente, salvo uma exceção que eu vou dizer qual todos podem recorrer, né? Todos podem recorrer. E autonomamente. Explico. Quando sai uma sentença, o réu foi condenado, certo? As partes são intimadas. O Ministério Público é intimado, se não concordar com a decisão pode recorrer. A defesa, o advogado de defesa é intimado e tem legitimidade também para recorrer. Mas o próprio réu, sim, o próprio réu deve ser intimado. É diferente do cível, que intima o advogado. Não, no criminal, o próprio réu deve ser intimado, ok? E o réu sendo intimado poderá recorrer da sentença, inclusive da sentença que ou quando o réu é intimado da sentença, vai junto com a intimação da sentença um termo de recurso ou renúncia. Então, o oficial de justiça intima o réu e dessa intimação o oficial de justiça pode explicar lá para o réu, deve explicar para o réu que ele pode recorrer. Ó, se você não gostou dessa decisão, você pode recorrer. Como é que eu faço? Assina aqui. Aí tem um termo lá de recurso que ele pode recorrer. Ele próprio, sem advogado, porque o réu tem ali a legitimidade para recorrer, né? O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer. Quem é o assistente de acusação? É a vítima. É a vítima que se habilitou num processo de ação pública como assistente de acusação. A vítima não está obrigada a participar de um processo de ação pública, já que quem é o titular da ação penal é o Ministério Público, né? Mas a vítima pode se habilitar como assistente. Então ela vem ao processo, manifesta o interesse, se habilita como assistente. Essa vítima precisa de um advogado, porque a vítima em si não tem capacidade postulatória, mas ela precisa de um advogado. Esse advogado não é o assistente, como muitos podem pensar. O advogado é o advogado do assistente, porque, a bem da verdade, o assistente é a vítima, o ofendido. Compreendido? E ele pode recorrer. Ele é intimado também. O Ministério Público, até mesmo a vítima não habilitada, aquela vítima que não foi ao processo e se habilitou como assistente de acusação, até mesmo a vítima não habilitada poderá recorrer. Poderá entrar tanto com o rés e recurso em sentido estrito, quanto com a apelação. A vítima não habilitada pode sim
recorrer, né? Diz a lei que ela não será intimada. Não será intimada. A vítima habilitada, que é o assistente, será intimada, mas a vítima não habilitada não será intimada. Porém, ela pode sim entrar com a apelação e com recurso em sentido estrito nos 15 dias após o prazo do MP. O MP sim é intimado e depois que passou o prazo do MP, a vítima não habilitada pode entrar com recurso em 15 dias. Tem 15 dias para entrar com recurso, ok? Tanto com rese quanto com apelação. Então você pode ver que essa ideia de legitimidade aqui no processo penal é muito ampla. Quase todo mundo pode sim entrar com um recurso, né? Uma exceção, o Ministério Público, o MP, não poderá entrar com recurso, o MP não pode entrar com recurso em ação exclusivamente privada. Então, o Ministério Público não pode entrar com recurso quando a ação for exclusivamente privada. Ok? Quando a ação for exclusivamente privada, o MP não pode entrar com recurso. Perfeito? Ele não tem legitimidade. Ele é apenas o fiscal da lei. Compreendido? Bom, o segundo pressuposto subjetivo é muito interessante. Dá uma olhada. O segundo pressuposto subjetivo é o interesse. Falamos da legitimidade, né? Agora vamos falar um pouco do interesse. Para que um recurso seja conhecido, ou seja, para que um recurso seja analisado, devemos ter ali interesse em recorrer. Quem é que tem interesse em recorrer? É quem foi sucumbente. Quem tem interesse em recorrer é quem foi sucumbente, é quem perdeu, ainda que tenha perdido em parte. Então, quem perdeu, ainda que tenha perdido em parte, é que é sucumbente, ok? Então, vamos imaginar, o réu foi condenado, ele não queria ser condenado, ele queria ser absolvido, então ele é sucumbente. Então ele tem interesse, né? O réu foi absolvido, o MP pode recorrer, tá certo? Agora vamos lá, o réu foi condenado, o MP pode recorrer? Pode, se tiver interesse e, claro, portanto, se foi sucumbente, porque se o MP não foi sucumbente, não pode recorrer. MP não sucumbente não pode recorrer, ok? Então vamos imaginar que o MP tenha pleiteado uma pena de 10 anos, uma hipótese, 10 anos. O juiz deu 5. Vamos imaginar que o MP tenha pleiteado um regime fechado, o juiz deu um semiaberto. Tudo isso mostra que o MP foi sucumbente, ele queria outra coisa. Então ele pode recorrer? Pode. Então se o MP recorrer, a pena pode ser aumentada? Pode. Mas isso não é reformácio impégios? De jeito nenhum. A reformácio impégios, que é proibida, fiquem atentos ao artigo 617 do Código Penal, 617. O artigo 617 do Código de Processo Penal diz lá que não pode haver reformácio impégios. Quando só a defesa recorre, prestem atenção, quando só a defesa recorre, não pode piorar a situação do réu. Então, vamos imaginar, o MP pleiteou 10 anos. O juiz condenou a 5. O MP não recorreu. Tudo bem, ele queria 10 anos, mas 5 anos tá bom. O réu não gostou. O réu apelou, querendo ser absolvido. Aí bateu o recurso no tribunal, o tribunal disse, seguinte, não vamos absolver o réu não, ele é culpado, ele foi condenado corretamente. E digo mais, o MP tinha pleiteado 10 anos, e essa seria a pena correta, 10 anos, portanto vamos aumentar a pena. Pode? De jeito nenhum, porque isso chama reformácio impégios. A pena não pode piorar,
na ótica do réu, se só o réu recorreu. No máximo vai ficar igual, no máximo vou manter a sentença como estava, mas piorar não, porque isso é reformácio império. E também não se aceita, isso você deve guardar, é importante, também não se aceita a reformácio império indireta, que tem a reformácio império direta e a indireta. A reformácio império direta, isso eu expliquei, o réu foi condenado, ele recorre e já de cara piora a situação dele, não pode. Se o MP recorrer, pode piorar. Mas se só a defesa recorreu, não pode piorar, não. Isso seria a reformácio império direta. E a reformácio império indireta também é proibida. Imagina que só o réu recorreu e conseguiu anular a sentença. Tinha um vício ali, anulou a sentença, anulou o processo e, portanto, ganhou o recurso. Ganhou o recurso. Mas, o que aconteceu? Começou de novo o processo, porque foi anulado, e quando foi dar a sentença, o juiz deu uma pena maior, deu um regime mais rigoroso. Pode o juiz, tendo em vista que o processo foi todo anulado, pode o juiz dar uma nova sentença com pena maior? De jeito nenhum, porque isso é reformácio impérios indireta. Em outras palavras, só o réu recorreu. Se ele se conformasse com aqueles 5 anos, por exemplo, ele não recorreria, apenas seria de 5 anos. Mas só ele recorreu, ele conseguiu que o tribunal anulasse o processo, começou um novo processo e ele foi condenado a 6. Então era melhor não ter recorrido. Se só o réu recorreu e o processo foi anulado, uma certeza nós temos. No segundo processo não pode piorar a situação, porque é proibida a reformácio impérios indireta. Então, no máximo, a pena vai ficar igual, ou vai melhorar a situação do réu. Piorar não, porque isso seria reformácio impérios. Direta ou indireta, as duas proibidas, né? Artigo 617 do CPP, fiquem atentos, esse é um assunto muito importante, cai com alguma frequência. Compreendido? Bom, só para finalizar, eu pergunto, o réu foi absolvido, dessa sentença absolutória ele pode recorrer? Resposta sim. Da sentença absolutória ele pode recorrer se ele tiver interesse. E quando é que ele vai ter interesse? Se ele for sucumbente. Mas espera aí, professor, ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, logo ele ganhou o processo. Acontece que tem várias motivações para uma absolvição. E dependendo da motivação, isso pode ter reflexos na vida civil do réu. Né? Então isso nós falaremos oportunamente falaremos da sentença absolutória, falaremos da sentença condenatória, oportunamente falaremos disso, né? Mas de cara fique com essa ideia. Tem absolvições que podem ser melhores para o réu do que outras. Às vezes, para o réu é melhor ser absolvido por um motivo do que ser absolvido por outro. Então, se ele requereu ser absolvido por um motivo e ele acabou sendo absolvido por outro, ele é sucumbente, mesmo que em parte, e dessa decisão ele pode sim recorrer. Compreendido? Legal? Entenderam, senhores? Ótimo. Então, esses são os pressupostos recursais, objetivos e subjetivos, e para que um recurso seja analisado, para que um recurso seja aceito, todos esses pressupostos devem estar presentes. Legal? Muito bem. Falamos dos pressupostos e agora nós vamos, ainda dentro da parte geral dos recursos, tratar dos efeitos que um recurso pode ter, né? Efeitos. Então, quando você entra com recurso, esse recurso produz algumas consequências. Os efeitos de um recurso são consequências, né? Por conta da interposição do recurso. Nós temos 4 efeitos. Vamos dar uma olhada. Então, os efeitos dos recursos, né? Eles podem ser
Nós temos 4 tipos de recursos, então de efeitos. O primeiro efeito pode ser o efeito devolutivo. Efeito devolutivo é o primeiro efeito que um recurso tem. A propósito, todos os recursos, sem exceção, todos os recursos têm o efeito devolutivo. Todos. Efeito devolutivo é aquele pelo qual a matéria impugnada deve ser reavaliada. Efeito devolutivo, a matéria impugnada deve ser reavaliada. Ok? Esse é o efeito devolutivo. Quer dizer, eu vou devolver para o tribunal aquela matéria que eu impugnei. Vejam. De uma decisão, nós poderemos discordar da decisão por inteiro. Não é? Nada do que foi decidido me agradou, não gostei de nada. Então eu vou recorrer de tudo, in totum da decisão. Não é? Se eu recorrer de toda a decisão, o tribunal vai se manifestar sobre o quê? Sobre tudo, porque afinal de contas eu impugnei tudo. Não é? Mas de uma decisão eu posso discordar em parte. Em parte. Vamos imaginar que o réu foi condenado a uma determinada pena. Sobre a condenação, eu não discordo, porque o réu é confesso, né? Ele já aguardava e esperava ser condenado, nunca foi tese dele pedir a absolvição. Mas o que eu não concordei com a decisão foi a pena. Pena, discordo, a pena foi muito alta, o regime foi inadequado, tal. Então, o que eu vou impugnar daquela sentença? A pena, o regime, esse tipo de coisa, né? Bom, então eu entrei com a apelação, subiu para o tribunal. Chegando no tribunal, o que o tribunal pode se manifestar? O que eu devolvi para o tribunal? Somente a discussão acerca da pena. Somente a discussão acerca da pena. Né? Então, quando eu entro com recurso, eu limito o alcance desse recurso. Eu falo, o que eu quero discutir é daqui até aqui. Ó, né? Eu limito o alcance desse recurso. Né? Isso se dá o nome de efeito devolutivo. Existe até uma expressão em latim que diz tantum devolutum quantum appellatum. Tantum devolutum quantum appellatum. Então eu vou devolver para o tribunal aquilo que eu apelar. Né? O que eu não apelei, eu não posso, o tribunal não pode se manifestar. Então eu impugnei só a sentença. Se eu impugnei só a sentença, só a pena, o tribunal só pode se manifestar sobre a pena. Sobre a pena. Vamos dizer, o tribunal olhou e falou assim, nossa, né, essa condenação é injusta, porque o réu, ele confessou, porém, não tem respaldo nos demais elementos de prova, entendo que ele deveria ser absolvido. Não pode, porque isso não foi impugnado. Ok? Então isso é importante, né? O tribunal se manifesta sobre o que eu impugnei, sobre o que eu não impugnei, o tribunal não se manifesta. Inclusive no que diz respeito ao júri, né? Segunda fase do júri, lá, decisão em plenário, dessa decisão cabe apelação, nos termos do artigo 593, inciso 3º. Depois, com calma, e isso também nós veremos em outras aulas, vocês podem ver o inciso 3º do artigo 593 e perceberão que o inciso 3º tem 4 alíneas, A, B, C e D. Então, 4 motivos para apelar do júri, né, na segunda fase. A súmula, dizendo que se você apelar com base na linha A, o tribunal só analisa a linha A. Se você quer a linha B também, você tem que apelar, interpor apelação com base no A e B. Ah, eu queria A, B, C e D, então tem que apelar falando da linha A, B, C e D. Porque se você falar só da A, B, C, a D não será analisada, que é o efeito devolutivo, né? Essa regra aí do efeito devolutivo tem uma exceção, que são, na verdade,
as questões de ordem pública. Então, tem algumas questões de ordem pública que elas podem ser determinadas de ofício. Então, não é incomum, aliás, eu na prática já vi acontecer algumas vezes, em que o réu recorre, apela, impugna vários fatores, chega lá no tribunal, o tribunal percebe uma prescrição que não foi aventada, não foi falada em apelação e declara extinta a punibilidade pela prescrição. Pode o tribunal fazer isso? Sim, porque é uma questão de ordem pública, uma questão que pode ser avaliada de ofício e, portanto, é uma matéria que não precisaria ser impugnada, né? Não precisaria ser impugnada para ser avaliada. Compreendido? Muito bem. Isso é o efeito devolutivo. Segundo efeito, e se eu disse para os senhores que o efeito devolutivo sempre está presente, em todos os casos temos o efeito devolutivo, o próximo efeito não é sempre não, né? O próximo efeito pode ter, pode não ter. Dá uma olhada no slide. O próximo efeito é o efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Pelo efeito suspensivo, a decisão impugnada não produzirá consequências imediatas, né? Faz com que a decisão impugnada não produza efeitos imediatos, né? Então imagine o seguinte, o réu foi condenado. Qual é o efeito principal de uma sentença condenatória? É a pena. Se ele foi condenado, ele receberá uma pena. Perfeito? Muito bem. Só que às vezes o réu recorre e não precisa cumprir a pena. Não precisa. Então, por exemplo, o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade, mas não vai para a cadeia. Não vai para a cadeia. Não precisa ir para a cadeia. Porque o juiz diz na própria sentença o seguinte: após o trânsito em julgado, espeça-se mandado de prisão. Após o trânsito em julgado, espeça-se mandado de prisão. Tá certo? Então isso significa que enquanto não transitar em julgado, enquanto o réu recorrer, aquela decisão não terá aplicabilidade imediata, não terá consequências imediatas, e a bem da verdade, talvez não tenha consequência nunca. Por quê? Porque o réu foi condenado em primeira instância, pode ser absolvido em segunda, e o juiz disse, espeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado. Então, quando o juiz, na sentença, toma essa atitude, diz, após o trânsito em julgado, espeça-se mandado de prisão, ele está dizendo nas entrelinhas, olha, réu, se você quiser recorrer dessa decisão, você pode recorrer que a sua apelação terá efeito suspensivo. Vai fazer com que a decisão impugnada não tenha consequências imediatas. Há outros casos que o juiz não deixa recorrer em liberdade. Aí é diferente. Vem o juiz e diz assim, tendo em vista que o réu é perigoso, é isso, é aquilo, peça-se imediato mandado de prisão. Nas entrelinhas ele está dizendo, olha, réu, você pode recorrer, viu? Mas o seu recurso não terá efeito suspensivo. Você foi condenado e você tem que ir preso imediatamente, já cumprir pena. Desde o primeiro instante você tem que cumprir pena, porque, afinal de contas, o seu recurso não terá efeito suspensivo. Compreendido? Bom, diz a lei que o agravo em execução, essa é uma característica, né, o agravo em execução, previsto no artigo 197 da LEP, o agravo em execução não tem efeito suspensivo.
Diz lá a lei que o agravo em execução não terá efeito suspensivo, ok? Também o recurso que impugna uma absolvição, vamos imaginar que o réu foi absolvido, né? E o recurso que for impugnar uma absolvição não tem efeito suspensivo, não pode ter efeito suspensivo, né? Não terá efeito suspensivo. Compreendido? Porque a sentença absolutória tem que valer de imediato. Vamos imaginar que o réu está preso durante o processo. Aí ele foi levado a julgamento no júri. Foi absolvido no júri, tem que ser solto imediatamente. Ah, mas o MP vai recorrer, mas o recurso não terá efeito suspensivo, porque é um recurso que está impugnando uma sentença absolutória. E a sentença absolutória tem que valer desde o primeiro momento, desde o primeiro instante. Compreendido? Legal? Ótimo. Eu falei do efeito devolutivo, falei do efeito suspensivo. Ainda tem outros dois efeitos, dá uma olhada. Então, o próximo efeito é o efeito extensivo. O que seria o efeito extensivo? O efeito extensivo é aquele que beneficia o co-réu não recorrente. Esse é o efeito extensivo. É aquele que beneficia o co-réu não recorrente. Vamos imaginar que dois réus respondem a um processo e os dois foram condenados. Um deles recorreu e o outro, sei lá, por qualquer motivo que a gente possa imaginar, não recorreu. Um recorreu e o outro não recorreu, não quis recorrer, né? Então, vejam só, às vezes esse recurso aqui, desse réu, vai influenciar o outro réu que não recorreu, vai influenciar, né? Vai ter um efeito extensivo, vai se estender para o outro. Bom, de acordo com o artigo 580 do CPP, esse efeito extensivo, ele sempre ocorrerá, salvo por questões pessoais. As questões pessoais não se comunicam, né? Então, quando se fala em questões pessoais, não há esse efeito extensivo. Se não for uma questão pessoal, haverá efeito extensivo. Então, vamos imaginar, os dois foram condenados, esse recorreu, esse não. Esse recorreu e aduziu que o fato era atípico, que ele não deveria ser condenado, que ele deveria ser absolvido. Veio o tribunal e disse, é atípico para esse, é atípico para esse. Para os dois, vai se estender para o outro, porque, afinal de contas, não é nada pessoal. Agora, os dois foram condenados, esse recorreu, esse não. Esse daqui alegou que a pena foi muito alta, porque ele é primário, bonzinho, um santo na terra, a pena deveria ser menor. Aí o tribunal fala, é verdade, vamos reduzir para isso. Vai reduzir para o outro? Não. Porque isso é uma condição pessoal. E a condição pessoal não se estende ao co-réu. Ok? Não se comunica. As questões pessoais não se comunicam. Isso é importante. Ok? Muito bem, e o último efeito, que é o mais simples de todos, mas é o que tem o maior número de nomes. E esses nomes, eventualmente, são falados na prova da OAB, né? Dá uma olhada nesse último efeito. O último efeito que um recurso pode ter é o chamado efeito iterativo, também conhecido como efeito regressivo, ou efeito devolutivo diferido. Então, efeito regressivo ou efeito devolutivo diferido. O que seria esse efeito regressivo ou devolutivo diferido? Esse efeito é o juízo de retratação, né? O efeito iterativo, regressivo ou devolutivo diferido é o juízo de retratação. O que significa isso? O juiz que deu a decisão poderá voltar atrás na decisão, né?
poderá se retratar, juízo de retratação. Alguns recursos possibilitam o juízo de retratação, porque alguns recursos têm esse efeito devolutivo diferido, esse efeito regressivo, esse efeito iterativo, ok? Os casos mais emblemáticos, recurso em sentido estrito, o rese, então o rese tem sim juízo de retratação, e o agravo em execução. O agravo em execução também tem juízo de retratação. E um detalhe importante, que se cair na prova tanto o recurso em sentido estrito quanto o agravo em execução, seja na peça principal, seja nas questões, você não pode esquecer de mencionar o juízo de retratação. Não pode, porque vale ponto para aquele que falou do juízo de retratação, tanto no rese, recurso em sentido estrito, quanto no agravo, que vai seguir basicamente as mesmas características do rese. Compreendido? Muito bem. Bom, na aula de hoje, então, nós falamos nessa parte doutrinária, né, da parte geral dos recursos. É claro que depois, no decorrer das aulas, nós vamos falando de cada um dos recursos em espécie, dando as suas características, né, mais importantes, para que vocês passem a entendê-los melhor, os seus requisitos, mas lembre-se que tudo isso que falamos na aula de hoje se aplicam a todos os recursos. E dessa forma, se você for formular um recurso, você deve seguir esse padrão, para que o seu recurso seja conhecido, para que o seu recurso seja analisado. Por outro lado, se você vai criticar o recurso do MP, o MP é quem entrou com o recurso, você vai contrarrazoar o recurso. Então aí tenha mais atenção ainda, porque pode ser que o recorrente, pode ser que o MP não tenha seguido este padrão correto, né? E aí você, advogado, tem que ser capaz de fazer essa crítica e mostrar que o recurso do Ministério Público não deve ser conhecido, não deve ser analisado por falta de um pressuposto recursal, um desses aí que a gente acabou de mencionar. Ok? E, além disso, os efeitos, né? Quando terá um efeito, quando não terá, tudo isso deve ser analisado com muito cuidado. Compreendido? Legal, senhores? Muito bem. Então, agora nós vamos partir para a segunda etapa aqui da nossa aula, que é a análise de um exercício. Um exercício que nós já pedimos na outra aula, porque na última aula nós tivemos uma aula de tese, né? Tese de falta de justa causa, uma tese importantíssima que você deve sempre ver e rever, né? Então nós já tínhamos pedido na outra aula e ficou a correção para essa aula. Teve bastante tempo para você fazer, né? Me refiro a esse exercício aqui, ó, dá uma olhada. Vamos analisar doravante o exercício de número 5 da apostila, tá? Então abram, por gentileza, o exercício de número 5, que eu pedi para vocês fazerem o raio-x e o esqueleto, né? Raio-x e o esqueleto. Então teria que fazer aí o raio-x e o esqueleto do problema número 5. E a propósito, como a gente tem feito nas últimas aulas, né? Lembro, senhores, se você eventualmente não resolver o raio-x e o esqueleto do problema número 5, pause este vídeo, né? Não continue, pause, porque o ideal seria sempre você primeiro tentar resolver, quebrar a cabeça, chegar a conclusões, buscar caminhos, criar uma estratégia para analisar. E aí corrigir, né, de acordo com o que falaremos em aula. Porém, se você não fez, você não teve sequer a oportunidade de errar, não é?
e se você vai fazer pela primeira vez já com o gabarito em mãos, já corrigido da forma com que eu estou mencionando, aí fica difícil de ter dúvidas, né? E aí a dúvida vai surgir no dia da prova. Por isso é interessante sempre tentar fazer o exercício antes, raio-x e esqueleto. Não é para entregar, mas é para tentar ver e analisar antes. Perfeito. Dito tudo isso, vocês abriram aí o exercício número 5. Então eu vou ler com vocês para que a gente faça o raio-x e o esqueleto desse problema número 5. Dá uma olhada. Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, isso é importante, idade do réu, né? Decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano criminoso para Roberto, né, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir, ok? Leonardo decidiu, então, praticar o delito sozinho. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com ele saísse já que a intenção de Leonardo era apenas subtrair os bens do estabelecimento. Então ele ameaçou lá um cliente e o cliente foi embora porque, na verdade, o Leonardo não queria pegar os bens do cliente, sim do estabelecimento comercial. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa, onde fica guardado o dinheiro. Mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Então, o único funcionário era um senhor numa cadeira de rodas. Arrependido, isso daqui é muito importante, né? Isso daqui vai te dar um detalhe importante aí. Antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local, sem nada subtrair. Mas, já do lado de fora da loja, é surpreendido por policiais militares. Estes realizam a abordagem, verificam que não havia qualquer arma com Leonardo. Esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o inciso 2, ambos do Código Penal. Após a decisão do magistrado competente, qual seja o da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais, ok? É essa a comarca, tá certo? De conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento regular. O homem que fora ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado. E na data dos fatos demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime,
que pretendia praticar. Então, quando o seu cliente confirma, quando o seu cliente fala coisas, você tem que seguir o mesmo padrão. Constava no processo a folha de antecedentes criminais do acusado, sem qualquer anotação, e a folha de antecedentes infracionais, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais, pormemoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pelo qual, de imediato, fiquem atentos a isso, né? O magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em fato de Leonardo enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão por conta desse maus antecedentes. Né? Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Com a redução de 1/3 da modalidade tentada, pela modalidade tentada, a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. A irmã de Leonardo o procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos a intimação da sentença pela defesa, ocorrida em 8 de maio de 2017, segunda-feira, deu o dia da semana, inclusive, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo para interposição. E aqui já é uma dica, né? Se está falando que é o último dia do prazo para interposição, o que a gente interpõe é um recurso, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Então, no último dia do prazo para interposição, se deve entrar com um recurso. Ok? O problema é longo, o problema é extenso, o problema deve ter te causado um problema, porque este problema ele foi feito antes de uma alteração, ele caiu na prova antes de uma alteração feita na lei, e isso se deu em abril de 2018. Né? E, portanto, o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º foi revogado, mas não tem problema, não vai interferir aqui, por isso nós resolvemos manter este problema, né? Dada a sua importância, relevância, vários aspectos aqui, mas vamos entender diante desse novo conceito, né? Para que você consiga analisar todas as regras pertinentes aqui, tudo que der para discutir neste problema. A única coisa que você não pode fazer, de jeito nenhum, aliás, não pode cair nessa,
é ficar parado, olhando com cara de paisagem. Por que você vai ficar olhando com cara de paisagem? Olhando no horizonte, assim, como quem busca no horizonte uma solução, né? O professor diz que eu tenho que ficar calmo, então eu vou ficar calmo, calma aí, deixa eu pensar. Não tem isso, porque prova da OAB não é adivinhação. Você não vai adivinhar o que é certo, o que é errado aqui. Você tem que construir o seu caminho. Você tem que encurtar este caminho, né? Você tem que fazer um atalho para poder chegar às soluções. E nós criamos esse mapa para você, né? Nós te damos essa bússola para que você consiga se localizar. Essa bússola chama raio-x esqueleto. Se você seguir essa estratégia, se você fizer adequadamente o raio-x e o esqueleto, não tem quem consiga te barrar. Você vai conseguir resolver toda a prova e será inevitavelmente aprovado, ok? Então vamos para a análise do problema, vamos primeiro para o raio-x. O que seria o raio-x? O raio-x é o fichamento, em que você vai tirar desse problema longo do Leonardo, detalhes objetivos, detalhes práticos, tira do meio ali, para que você anote no seu rascunho, né? Essas informações, e tendo essas informações à parte, isso vai te ajudar muito demais a conseguir desenvolver a prova. Então vamos para o raio-x, dá uma olhada. Análise do problema, né? Raio-x. A primeira coisa que a gente vai buscar é a peça. Desculpe, raio-x. Então a primeira parte aqui do raio-x são 5 perguntas bem objetivas, né? Quem é o nosso cliente? No caso é o Leonardo, né? Aparece ali o nome de outra pessoa, mas é Leonardo quem nos interessa. Ele está na condição de réu ou está na condição de vítima? Ele é réu, Leonardo é réu, isso é importante de se notar, né? O Leonardo está na condição de preso ou na condição de solto? Está preso, tá, pessoal? Leonardo está preso. Vamos voltar lá, ó, só para vocês verem, né? Então, percebam, ó, Leonardo, aqui. Então, desejando comprar, narrou o plano, dirigiu, simulou, tal. E aqui, né, arrependido, a partir do arrependido, antes mesmo de notar a sua presença, deixa o local e lá fora é preso por policiais militares. Posteriormente, houve a conversão, né, o Ministério Público requereu a conversão e o juiz da primeira vara criminal de Belo Horizonte determinou a conversão, sim, né, da prisão em flagrante em prisão preventiva. E depois o problema não menciona nada se o réu ganhou a liberdade provisória, foi colocado em liberdade, teve relaxado a sua prisão. Não, silêncio total, por isso a gente pode dizer que o Leonardo está, sim, preso, tá? Muito bem, voltando lá, nós encontramos aqui que o Leonardo está preso. Está sendo acusado por que crime? Por que crime? Então ele está sendo acusado de uma tentativa de roubo circunstanciado, de roubo majorado, né? O roubo em si está no artigo 157. O artigo 157 fala do roubo, né? Que é um furto com emprego de violência ou grave ameaça. Então, quando tem violência ou grave ameaça num furto, se torna um roubo, né? Do artigo 157, que tem pena de 4 a 10 anos se consumado. Mas esse roubo é chamado de circunstanciado, porque lá no parágrafo 2º do artigo 157 diz que a pena é aumentada de 1/3 até a metade em algumas condições. Quando caiu esse problema, o inciso 1º, ele estava em vigor ainda. Ele estava em vigor e dizia que havia esse aumento de pena se o agente usasse uma arma, se ele usasse uma arma.
Hoje, você olhando no seu vadimeco, isso se o seu vadimeco for atualizado, evidentemente, né? Mas você olhando para esse vadimeco, você verá que o roubo não é mais majorado pelo inciso primeiro. O inciso primeiro foi revogado, não é? Não tem mais esse emprego de arma. Porém, foi criado o inciso segundo A. Inciso segundo A, né? Aliás, o parágrafo segundo, desculpa, parágrafo segundo A. E nesse parágrafo segundo A diz que aumentam de 2/3, não é de 1/3 até a metade, sim 2/3 se houver um emprego de arma de fogo. Então, aquelas pessoas que roubavam com emprego de arma e tinham um aumento de 1/3 até a metade, hoje, usando de arma de fogo, terão um aumento de 2/3. Então, roubo com arma de fogo ficou pesado, né? Tem um aumento de 2/3. Muito bem, só que tem um detalhe importante aqui, que não afeta o problema, mas só para a gente ficar atento. Primeiramente, antigamente, quem usava uma arma branca, estava sim inserido no parágrafo 2º, inciso 1º, porque o parágrafo 2º, inciso 1º, dizia uso de arma, e não discriminava arma branca ou arma de fogo. Então, quem usava arma branca num roubo, uma faca, respondia pelo roubo circunstanciado do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º. Como foi revogado o inciso 1º e como foi criado o parágrafo 2º A, hoje em dia, o emprego da arma no roubo não torna esse roubo majorado ou circunstanciado, porque a nova redação fala do aumento em 2/3 quando usar arma de fogo, é específica, arma de fogo, e não simplesmente arma. Então, a situação melhorou, né, para o réu. Por esse aspecto, se ele usava uma arma branca, ele tinha um aumento de 1/3 até a metade. Hoje ele não tem mais esse aumento. A mudança na lei piorou para o réu, para aqueles que usavam arma de fogo, porque aqueles que usavam arma de fogo tinha sim o aumento de 1/3 até a metade, e doravante, desde abril de 2018, quem usa arma de fogo não tem aumento de 1/3 até a metade, não, tem o aumento fixo de 2/3. Então, nesse aspecto, piorou. Correto? Entenderam a questão da arma branca e da arma de fogo? E o simulacro, e o fingimento, e a arma de brinquedo? Bom, o entendimento jurisprudencial que já era aplicado antes dessa mudança da lei era de que, para que o roubo fosse realmente circunstanciado, que o roubo tivesse uma pena maior, ele precisava sim usar arma, tinha que usar, não fingir que estava armado, não usar uma arma de brinquedo. Entendia a jurisprudência que usar arma de brinquedo ou fingir que estava armado não tornava o roubo majorado, e se eventualmente o Ministério Público insistisse, né, o juiz insistisse em aumentar a pena, era para pedir o afastamento, que é já uma tese que eu estou adiantando aqui no problema, né? Mas com a nova redação, agora ficou mais claro, deixou de ser algo jurisprudencial, passou a ser caso de lei, porque hoje a lei fala do emprego, sim, de arma de fogo, não de uma arma que simule a arma de fogo, nem fingir que tem uma arma de fogo, ok? Então, fingir que está armado, simular, usar arma de brinquedo, hoje em dia, por força de lei, não majora o roubo. Na época desse problema, também não majorava, porque a lei falava do emprego de arma, não da utilização de um fingimento ali. Tinha que ter potencialidade lesiva, né? Esse era o entendimento da jurisprudência, que nós vamos manter aqui para este problema, mas, repito, se fosse um problema mais atual, se esse problema caísse hoje em dia, você responderia que, por força de lei, artigo 157, parágrafo 2º-A, só o emprego de arma de fogo é que tornava o roubo majorado, ok? Bom,
Tudo isso eu já adiantei, só para fazer essa breve análise da mudança da lei, né? Mas o réu ele está aqui acusado de 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com 14.2, ou seja, uma tentativa de roubo majorado. E que teria que pena? Dá uma olhada aqui no slide. Então, o quinto item é a pena em abstrato. E qual seria a pena em abstrato? Para um roubo simples, a pena é de 4 a 10. Para o roubo majorado por este motivo, a pena seria de 4 a 10, aumentada pela lei anterior em 1/3 até a metade. Pela lei atual, aumentada em 2/3. E reduzida pela tentativa de 1/3 a 2/3. Reduzida de 1/3 a 2/3. Essa seria a pena em abstrato, reduzindo de 1/3 a 2/3. Compreendido? Ótimo, muito bem. Superada essa primeira página do raio-x, vamos à segunda. Dá uma olhada. Aqui nós vamos olhar a pena em concreto. Tem pena em concreto? Tem ou não tem? Tem, senhores. Vamos voltar lá no problema. Ó. Então, o juiz aplicou a pena. Olha só. Então, o magistrado julgou procedente, conforme a gente está colocando aqui, julgou procedente, e no momento de fixar a pena base, reconheceu maus antecedentes, aumentando em 6 meses, como a gente já tinha colocado aqui, aumentando em 6 meses a pena base. A pena base era de 4 anos, aumentou em 6 meses. Né? Na segunda, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes. Na terceira, aumentou 1/3 por conta do emprego de arma, justificando que era desnecessário a arma de fogo, bastando o simulacro, a gente já viu que isso não é possível, e reduzindo em 1/3. Reduzindo em 1/3 pela tentativa, né? E aí a pena acabou sendo fixada em 4 anos de reclusão. A pena final foi fixada em 4 anos de reclusão. Aumentou 1/3 e depois reduziu 1/3, né? Na modalidade tentada, ok? E ela ficou acomodada em 4 anos. O regime inicial, fechado. Então, a pena foi 4 anos no regime fechado. 4 anos no regime fechado, essa seria a pena em concreto. 4 anos no regime fechado. Muito bem. Seguindo. Olha só. Qual seria o rito? Qual seria o rito processual? Então, primeiro a gente vê se é GCRIM. Tentativa de roubo é GCRIM? Não, não é GCRIM. Tentativa de roubo não é GCRIM. Aí nós vamos ver se é especial. Seria algum procedimento especial? De jeito nenhum. Não entra em nenhum daqueles 5 procedimentos especiais. Então, só pode ser ordinário ou sumário. No caso aqui, ordinário. Ordinário, porque a pena máxima é maior ou igual a 4 anos. Como a pena, não é nem a pena em concreto, é a pena em abstrato. A gente analisa isso pela pena em abstrato. Pena em abstrato não é maior ou igual a 4 anos. Não é maior nem igual a... Aliás, a pena em abstrato é sim maior ou igual a 4 anos, portanto o rito é ordinário. E a ação penal pública incondicionada, né? Porque a lei não fala nada, não menciona, então a ação é pública incondicionada. Sobre datas nós temos uma data aqui importante, que é essa data, a data que a defesa foi intimada, né? Então ela foi intimada em 8 de maio, que é uma segunda-feira, e nós temos que entrar com recurso no último dia, 8 de maio, segunda. Então temos que entrar com recurso e interpor no último dia. Compreendido? Legal? Muito bem. Então esse é o raio-x, que não resolve o problema, mas que nos habilita para
podermos resolvê-lo, para poder ir para o esqueleto e identificar qual a peça, qual a competência, para onde manda esse tipo de coisa, né? Mas pelo menos já fizemos essas anotações, tiramos da peça complexa esses itens que vão certamente nos ajudar e muito a resolver o problema, né? Vamos agora para o esqueleto, dá uma olhada. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. Primeiro, momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. Momento 3, após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4, após o trânsito em julgado. Então eu pergunto aos senhores, já teve sentença? Teve ou não teve? Teve. Então eliminamos o momento 2 e eliminamos o momento 1, porque tanto o momento 2 quanto o momento 1 são antes da sentença. Nós tivemos já a sentença, né? Então só pode ser ou o momento 3, após a sentença, ou o momento 4, após o trânsito em julgado. A diferença do 3 e o 4 é exatamente se já transitou em julgado ou não. Pergunto aos senhores, a sentença já transitou em julgado? Não, né, senhores? Se ela não transitou em julgado, porque o réu, a defesa acabou de ser intimada, né? Então nós estamos neste momento aqui, ó. Dá uma olhada. Estamos no momento 3. Após a sentença, antes do trânsito em julgado, momento 3. E o momento 3 é o momento de recurso. Se cair na prova, o momento 3 é o momento de recorrer. Cai muito, hein? Cai muito, né? E o momento 3 é o momento de recurso. O que nós precisamos saber é qual recurso. Qual recurso, né? E para isso nós temos que identificar a natureza jurídica da sentença, da decisão, né? E eu pergunto, qual foi a decisão? Uma condenação. De sentenças condenatórias ou absolutórias, a rigor do artigo 593, cabe esse recurso aqui, ó, dá uma olhada. Então, ó, momento 2, peça processual. Então, dependendo do momento processual, você pode utilizar uma peça. Estando o réu no momento 3, é caso de recurso. E quando o réu é condenado ou absolvido, o recurso correto é apelação. Isso nos termos do artigo 593, inciso 1º, do Código de Processo Penal. 593.1 do CPP. Ok? Sentenças condenatórias, sentenças absolutórias, 593.1 do CPP. E a apelação tem um prazo de 5 dias para a interposição. 5 dias, né? Então nós anotamos lá uma data, né? Que data? Era 8 de maio de 2017, uma segunda-feira. 8 de maio de 2017, uma segunda-feira. Então, terça-feira é dia útil. Assim sendo, eu começo a contagem quando? No próximo dia útil. Se 8 de maio era uma segunda, 9 terça, 10 quarta, 11 quinta, 12 sexta, 13 sábado. Sábado não é dia útil. Portanto, o dia da peça fica para segunda-feira, dia 15. Né? Então, era 15 de maio, a data de 2017, que você deveria colocar aqui na sua apelação, na data da interposição. Vale destacar que, na vida prática, quando você entra com uma apelação, você pode somente interpor e ficar aguardando para ser intimado a apresentar razões. Você pode só interpor, entra com uma petiçãozinha, uma folha,
O juiz recebe o recurso e intima para apresentar razões, e aí você teria um prazo suplementar de 8 dias para apresentar as razões. Mas na prova da OAB você não tem 2 prazos. Então, quando você interpor, você tem que interpor já com as razões. Cuidado, não some prazos. É para você interpor já com as razões no prazo da interposição, que nós acabamos de mencionar em 5 dias. Então, no prazo da interposição, você não vai só interpor, porque isso é pouco. Você tem que interpor já com as razões. As razões estão anexadas. Então, no prazo de 5 dias, que é o prazo da interposição, você interpõe com as razões. Não vá somar 5 com 8, que você vai se dar muito mal. Por outro lado, se o problema dissesse que o advogado já recorreu, se o réu já manifestou interesse em recorrer, aí não era para interpor. Aí era simplesmente para pedir a juntada das razões. Aí o prazo seria de 8 dias, ok? Porque o advogado que o antecedeu já recorreu, porque o réu já recorreu, aí seria só pedir a juntada no prazo de 8 dias. Correto? Aqui é interposição com razões no prazo de 5 dias da apelação. Bom, competência. Vamos dar uma olhadinha. Então vejam só, competência. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência e para isso você deve usar do seguinte método. Que método você vai usar? Olha só. Verifique para qual instância você se manifestará. Se é para a primeira instância, para um juiz, se é para a segunda, para um tribunal, ou se é para a terceira instância, para um tribunal superior. Devo lembrar os senhores que todo recurso no processo penal, sem exceção, deve ser interposto na instância que deu a decisão. E quem deu a decisão aqui foi a primeira instância, foi o juiz lá da Vara Criminal de Belo Horizonte, né? Foi ele que deu a decisão. Se ele deu a decisão, nós precisamos entrar com apelação para ele. Mas ele é o juízo ACO, interposição. Também tem um tribunal, porque as razões nós vamos mandar para um tribunal, ok? Que está acima da Vara Criminal de Belo Horizonte, que seria o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Então, guardem isso. Quando é recurso, você tem que ver as 2 instâncias e manifestar no recurso. Interpõe na instância que deu a decisão e pede para que as razões subam para o tribunal, no caso, o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte. Ok? Você identificou a instância e, dentro da instância, o assunto é roubo. Não seria juizado especial criminal, não seria júri, não seria federal. Vara criminal, né? Vara criminal de Belo Horizonte, conforme menciona o problema. E acima dele, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Compreendido? Legal. Teses. Dá uma olhada. Então, definida a peça e a competência, é o momento de se encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões. As opiniões que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia a opinião do promotor, o juiz na sentença, a opinião do juiz, e o problema fala muito da opinião do juiz, né? A testemunha mencionou, o réu falou, aqui fala do réu, né? Se o seu cliente fala, o que você fala. Então, todas essas opiniões devem ser analisadas. E os dados técnicos que nem sempre foram feitos em concordância com a lei, por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência, né, pode ser errada a competência. Na citação oficial de justiça agiu assim assado, pode ser errada a citação. Na sentença, o juiz condenou a um regime, pode não ser o regime certo, etc, etc. Né? Essas são as opiniões e os dados técnicos, ok? Bom,
Um recurso, quando cai na prova da OAB, é um assunto muito, mas muito importante. Por quê? E fácil até de você desmembrar as teses. Por quê, senhores? Porque você já tem uma sentença e você não concorda com essa sentença. Então, qual tese você vai utilizar? Você vai rebater todos os pontos da sentença. Tudo que o juiz disse, você tem que arrumar argumentos contrários, né? Então perceba que o réu foi condenado. Primeiramente, precisamos ver se tem elementos para absolvê-lo. Será que não tem algum assunto que poderia levar à absolvição do réu? Esse é um ponto para ser analisado, né? E aqui eu posso dizer que tem sim. Por quê? Porque, inclusive, esse é um assunto que já falamos aqui em aula, né? Em que o réu, no iter criminis, ele iniciou a execução e realmente não consumou. Agora, será que ele não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele? Porque as circunstâncias alheias levariam inevitavelmente a uma tentativa. Mas aqui no caso, o crime não se consumou, não foi por circunstâncias alheias, e sim pela própria vontade do réu, que quando olhou lá, viu que era uma pessoa de idade numa cadeira de rodas, falou assim, pensou, não posso roubar um sujeito como esse, tenho que ir embora, imagina. Então ele se arrependeu, o problema disse claramente que ele se arrependeu, né? Na verdade, estamos diante do Instituto da Desistência Voluntária, porque ele não esgotou os atos de execução, ele não chegou a ameaçar o dono da loja, né? E por isso ele foi embora, não consumou o crime, não foi por circunstâncias alheias, e sim pela sua própria vontade. Desistência voluntária faz com que o agente responda pelo que efetivamente ele causou. E talvez a única coisa que ele poderia ter causado era temor naquele outro cliente, que esse sim ele ameaçou, né? Ele não queria o dinheiro do cliente, mas ele ameaçou o cliente. Então isso ele pode ter causado? Pode sim. Só que o problema também deixa claro que este cliente não foi ouvido, não foi encontrado, e quando foi ouvido na época do crime, manifestou total interesse em não tomar nenhum tipo de providência contra o réu. Dessa maneira, se acatada a tese de desistência voluntária, seria a absolvição do réu, né? A absolvição total, porque ele responde pelo que causou, não causou nada, não responderia por nada. Ok? Então essa é a tese principal, que é só pegar a sentença do juiz, o fato concreto, o que o réu mencionou, que você poderia chegar a essa conclusão, né? Importantíssima essa ideia do iter criminis. Perfeito? Muito bem. Agora, cá entre nós, né? Quando você tem uma tese como essa, você também tem que pensar que o réu pode ser condenado. E aí, se ele for condenado, você teria um monte de coisa para falar em termos de pena, né? Primeiramente, você discutiria item a item da pena. O juiz aumentou a pena por conta de coisas que ocorreram com ele quando ele era inimputável, quando ele era menor. Ele tem 19 anos agora, e quando ele era menor de 18 anos, ele tinha lá antecedentes. Isso pode ser considerado como antecedente? De jeito nenhum. Há súmula dizendo que nem processos em andamento, nem inquéritos constam como maus antecedentes. Então você tem que brigar para afastar esses maus antecedentes de uma época que ele era inimputável, né? Então tem que tentar afastar isso. Fato, ok? Segundo, você tem que, na segunda fase, tem sim que considerar pelo menos duas atenuantes, ou duas, né? Até três daria, mas principalmente duas. Primeiro, a menoridade, menoridade relativa. Ele tinha lá
19 anos à época do fato, e o artigo 65, inciso 1º, diz que quando o réu é menor de 21 anos na época dos fatos, isso é um atenuante. Então é objetivo, tinha que falar sobre isso. Segundo, também no artigo 65, fala da confissão. E o réu confessou, isso tem caído com muita frequência, essa ideia de confissão. Ele confessou, logo a pena tem que cair, tem que ter essa atenuante também, né? Ainda teria, eventualmente, uma terceira, que a OAB não pediu, mas que seria esse arrependimento tentando minorar as condições do que ele aconteceu. Se não considerasse desistência voluntária, que considerasse pelo menos essa boa vontade do réu de minorar as consequências do seu ato, né? Mas isso nem foi pedido. Na terceira etapa, tem dois assuntos importantes, porque na terceira etapa aumentou a pena pelo simulacro de arma de fogo. Pela lei antiga, na época desse crime, não podia ser. Então você tinha que brigar para afastar essa majorante, né? Pela lei atual, a mesma coisa. Se caísse em face da lei atual, também tinha que pedir para afastar essa majorante, porque só tem a majorante se efetivamente o réu estiver usando arma de fogo hoje em dia. De fogo hoje em dia. Na época podia ser qualquer arma. Hoje de fogo é que a pena seria majorada. Então tem que afastar a majorante. E no que diz respeito à tentativa, a tentativa pode reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Por que o juiz reduziu de 1/3? Né? Sempre que o juiz não tiver justificativas, a regra é diminuir o máximo possível, diminuir em 2/3. Poderia o juiz diminuir em 1/3 se fundamentasse. Como ele não fundamentou, teria que reduzir em 2/3. Isso seria também uma tese. Por fim, teríamos ainda a tese do regime, né? Por que o juiz aplicou com o regime inicial fechado? Ele diz que roubo é grave, que assusta a população das grandes cidades. Isso é um argumento em abstrato. E o argumento em abstrato não é aceito. Eu não posso dizer que roubo é grave para aplicar um regime mais rigoroso. Tem súmula, aqui é uma questão sumulada, quero que você encontre a súmula, né? Eu não posso, para eu aplicar um regime diferente daquele que está no artigo 33 do Código Penal, eu tenho que ter uma fundamentação idônea e a gravidade em abstrato não é uma argumentação idônea. Então tinha que ser o regime inicial aberto. Né? Olha quantas coisas. Você ia pedir a absolvição do réu, mas se não absolvesse, tinha que pedir tudo isso que eu mencionei para vocês. Ok? E é assim que eu quero que você faça na peça. Preste muita atenção e argumente, arrume argumentos para tudo isso que eu falei. É um treino, isso se repete, tem chances reais desses assuntos voltarem a cair para os senhores. Uma vez feita a análise das teses, vamos para a peça. Vamos analisar a estrutura da peça. Vamos montar aí um modelo para os senhores. Dá uma olhada. Estrutura. Toda a peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Então nós temos endereçamento, tem que dividir, hein? Preâmbulo, narração dos fatos, do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e do pedido. Primeiro, endereçamento. Endereçamento da interposição, hein? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Primeira Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? Do jeito que estava no problema. Autos número 3 pontinhos. E um pouco abaixo de autos número 3 pontinhos, você vai colocar o preâmbulo, a interposição. E a interposição é aquela parte em que alguém vem entrar com alguma coisa, né? Então vamos acompanhar, olha só. Leonardo, precisa qualificar o Leonardo? Não, por seu advogado, vem respeitosamente presença de Vossa Excelência, não se conformando com a sentença que o condenou, interpor recurso de apelação, nos termos do 5931 do CPP. Então isso não pode faltar, recurso de apelação nos termos do 593, ok? O que está faltando aqui? Está faltando que as razões subam para o tribunal.
Então, além do recurso de apelação nos termos 593, requer outro sim que as razões sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou do Estado de Minas Gerais, ok? Termos em que pede deferimento, e aí você coloca aquela data que eu mencionei, 15/5 de 2017. Então, o que não poderia faltar? Recurso de apelação nos termos do 593 e que as razões sejam encaminhadas para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, a data. Tudo isso em uma única folha, hein, pessoal? Aí na outra folha, aí você iria para a segunda folha, e na segunda folha você ia colocar lá em cima razões de apelação, apelante, que é o Leonardo, apelada, que é a Justiça Pública, que são as partes, e as saudações de praxe. Então são esses 3 itens que não podem faltar, né? O nome, não pode faltar o nome da peça, que é razões de apelação, as partes envolvidas, Leonardo e Justiça Pública, e as saudações de praxe, egrégio, Tribunal de Justiça, além da Câmara, de outros julgadores. Ah, poderia falar do revisor? Poderia falar do relator? Sim. Do MP? Sim, mas basta essas 3, já é o suficiente. Aí um pouquinho abaixo, mais ou menos por aqui, pulando uma linha, você começaria a descrever os fatos, narrar o que aconteceu, o histórico, para entender o que se passou até ali, e depois desenvolver todas as teses, aqui teses de mérito, todas as teses, né? Um parágrafo para cada tese. E depois pedir para que seja dado provimento ao recurso, ou apelação, que seria o termo mais específico, para absolver o apelante nos termos do artigo 593, nos termos do artigo 386, inciso 3º, 386, inciso 3º, porque é fato atípico, né, no iter criminis, ou para, e aí você vai falar, aplicar a pena base no mínimo, considerar as atenuantes, né? Afastar a causa de aumento, reduzir a pena pela tentativa em 2/3, aplicar o regime inicial aberto. E, como ele está preso, até alvará de soltura você poderia pedir. Até alvará de soltura. Não é muito certo pedir alvará de soltura numa apelação, mas já teve precedente. Então, a partir do momento que tenha um precedente, está preso, peça alvará de soltura. Ok? Coloca o local, a data que é 15 de maio de 2017, advogado, OAB 3 pontinhos, e o seu modelo vai ficar muito bom. Vou pedir isso para casa, dá uma olhada na nossa lição de casa. Na folha de provas, faça à mão a petição, que é uma apelação, né? E escaneie, tire fotos e mande no prazo prorrogável de 3 dias para este e-mail aqui. Não se esqueçam, hein? Vou pedir, não é para entregar, para você fazer raio-x e esqueleto do problema 6, para a gente corrigir na próxima aula. Vou pedir para você resolver as questões aí do final da sua apostila, né? A questão de 9 a 12. E vou pedir para você assistir a primeira aula do aprimoramento, que são as questões que estão aí, que são aquelas que você já fez de 1 a 8. A primeira aula de aprimoramento são as questões de 1 a 8, como você já fez, você está apto para assistir. Legal, pessoal? Muito bem, uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima.